O prazo acabou na última quinta-feira, Augusto, do ministro Alexandre de Moraes. Ele pode decidir a qualquer momento. Olha, você pode, por favor, ver a nota no trecho em que o advogado agradece aí a urbanidade? Claro, ali é o segundo parágrafo, quando o advogado publica na Rede X, ele diz o seguinte: o ministro relator, com muita urbanidade, deu audição atenta aos argumentos trazidos, tanto no que tange à atual situação médica, quanto à questão referente à arma à vida na residência, deixando assente sua preocupação em relação à condição de saúde e aos cuidados que vêm sendo dispensados. Olha aqui, uma coisa é você ser educado. Sim. Outra coisa é você mostrar medo. Isso aí está me cheirando a medo, né? Está lembrando o comportamento do pessoal em 2022. Agora não existe mais a ditadura do Supremo. Ele tem que... O Alexandre de Moraes, preocupado com a situação, com a saúde do presidente, preocupado com nada. Nunca se preocupou. Está aí o caso do Clezão. Nunca se preocupou. Ele gosta quando os inimigos, ele trata todo réu inocente, como inimigo. E ele quer que sofram. Agora ele, com urbanidade e atenção, demonstrando preocupação. O que é isso? Mudou? Esse é outro. Alexandre de Moraes, o que eu conheço, é o que está há quantos dias ainda sem tratar da dosimetria? Desde o dia 8 de maio, 40... Que a gente está fazendo a contagem, né? Isso. Vou pedir a produção para a gente exibir a arte. Não está preocupado com nada disso, não. Ele é um ministro que persegue as pessoas, é perverso. Não retira uma palavra do que eu disse nesses últimos anos, já sobre o Alexandre de Moraes. E não paramos nem um dia. Nem um dia. Jornalista com medo, advogado com medo, está na profissão errada. Profissão errada. Tenho razão. O Alexandre de Moraes, que prendeu ilegalmente o ex-presidente da República, e ilegalmente, como provou o voto do ministro Luiz Fux. Sim. Tá? O voto do ministro Luiz Fux deveria ser seguido por todos os outros ministros se eles quisessem cumprir a lei. Então é o seguinte, o Bolsonaro está preso injustamente e o mínimo que pode fazer o seu carrasco, ou um dos, é deixar ele em sossego, cuidando da saúde. Vai tratar do projeto da dosimetria, que já é lei. Já é lei. Exato, Piotr. Agora, a gente comentou isso ontem, né? O ministro Alexandre de Moraes sempre tem pressa, inclusive no caso da Carla Zambelli, ele pediu para antecipar a extradição antes mesmo da decisão da justiça italiana, que foi aquele vexame. Agora, nesse caso, o prazo encerrou na última quinta-feira e ele agora concedeu essa conversa aí, recebeu os advogados de Jair Bolsonaro, mais relatórios médicos e agora vai decidir sobre a manutenção ou não da domiciliar de Jair Bolsonaro. O advogado parece que viu Nossa Senhora, né? Teve uma visão. Mas acho que faz parte também da estratégia da defesa, não, Piotr, nesse momento delicado? Então, mas muita delicadeza. É que, veja só, né? Nós chegamos ao ponto em que o advogado apresentar causa formal, prova aprovada, porque é o estado de saúde dele atestado por médicos e só médicos podem atestar a saúde de alguém ou o estado de saúde de alguém, para ser mais preciso. Você ainda precisa tratar com toda essa pompa e circunstância o juiz, que simplesmente tem que aplicar a lei. E nesse caso, por uma questão muito óbvia, né? Agora, até onde vai todo esse receio, né? Por que nós estamos num país cheio de medo ainda, né? Advogados têm medo de falar com o ministro, vão falar com... O Alexandre de Moraes é um ministro que... A Ana lembrou o caso do Clezão, a outra parte da imprensa, a outra parte do Brasil não pergunta mais sobre o assunto, tem a história da investigação em relação ao contrato da mulher dele com o Vorcaro, 129 milhões, recebeu 80, né, dos 129, o que continua sendo absolutamente surreal. É um ministro que, lá no começo, naquele Supremo completamente fora da lei, não recebia os advogados.
acusava alguém, tirava a conta de alguém, fechava, bloqueava a conta financeira, conta de rede social, os advogados não sabiam do que estava sendo acusado, então os advogados não conseguiam apresentar defesa. Eu dei voz a vários desses advogados, ainda à época, na Jovem Pan, nós estamos falando de 2022, né? 2022, quando houve todo aquele, um pouco antes talvez, e os advogados não conseguiam apresentar a defesa. É esse o ministro que não foi contido por nada no Supremo Tribunal Federal, que também tem culpa nesse momento. A instituição Supremo Tribunal Federal precisa responder ao Brasil por que se desviou da Constituição. Nós estamos falando de um negócio que custou caro aos brasileiros fazer uma Constituição. Caro, houve muito debate. E outra, o Brasil estava acostumado com uma vida democrática. De repente, não. O Supremo decidiu. E aí vamos só lembrar de uma coisa, teve muita gente que naquele momento, e até recentemente dizia assim, mas ali era preciso fazer uma contenção. Onde que tem exceção na Constituição do Brasil? Onde que tem exceção na democracia? Não, democracia é democracia, regime de exceção é outra coisa. Regime de exceção é isso que nós estamos vivendo. E que o advogado precisa, embora eu compreenda, Paula, compreendo perfeitamente, me junto a você, a preocupação do advogado de não criar nenhuma possibilidade para ele encher, né? Eu entendo o advogado nessa hora. Agora, se chegamos a esse ponto, aí nós estamos decretando realmente que o país não vive uma democracia, que o juiz não é um juiz, ele é um superpoderoso. Não julga com a lei, né? Exatamente. Porque isso aí, vamos lá, eu já cobri casos assim. Isso é uma mera formalidade. O advogado vai lá, apresenta, anexa no processo todos os laudos médicos, o juiz olha assim, tá, são todos com fé pública aqui, tá bom, do hospital, do médico Y, tá bom, decreta e acabou. Não me surpreenderá se o ministro der mais 30 dias para o Bolsonaro. Daqui a 30 dias vocês voltam aqui de novo, para ver se ele não melhorou em 30 dias. Eu espero que não, mas também não será uma surpresa. Então toma mais 30 dias. Daqui a 30 dias a gente vê. E ele não tem pressa para isso, né? Ele também não tem pressa na história da dosimetria. Dosimetria é uma lei aprovada no Congresso Nacional. Teve veto do presidente, o Congresso derrubou o veto. E aí o ministro simplesmente faz que não é com ele. Deixa o assunto lá. Falando em lei da dosimetria, a gente tem a arte preparada aí, que a gente tem acompanhado muito de perto, claro, esse assunto. Então aí, Augusto, você até comentou 53 dias sem aplicação da lei da dosimetria aprovada no Congresso. 53. Promulgação da lei no dia 8 de maio. E de lá para cá, nenhum avanço em relação aos presos e condenados pelos atos do 8 de janeiro. Ana, quer fazer um complemento? Quero sim, Paula. Quero pegar esse fio do Augusto sobre esse medo, né? Todo mundo pisando em ovos, e a gente entende, claro, ou pelo menos tenta entender de maneira pragmática o papel de um advogado. Mas eu tô com Augusto essa coisa de demonstrar medo, todo mundo pisando em ovos. E aí o que acontece? Aí aqueles que são objeto de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, eles vão vivendo de esmolas do ministro, né? É uma liminarzinha aqui para você ficar livre, mas nem tanto, eu vou te dar um pouquinho aqui. Então, tem um vídeo do Daniel Silveira, eu vou ver se eu acho aqui e mando para a nossa produção, quando ele ainda era deputado e que ele já estava sendo perseguido e que ele avisa todo mundo. Ele fala, olha, essa perseguição vai chegar em todo mundo. Vocês estão fingindo que a Constituição não está sendo rasgada, que o regimento interno da Câmara não está sendo rasgado. Isso vai chegar em todo mundo. É um vídeo, se eu não me engano, de 2019, 2020. E aí, Paula, a gente vê que aqui o experimento aqui nos Estados Unidos, durante a pandemia, que foi vários projetos de tiranetes espalhados pelo país, né? Não pode, tem que trancar, não pode ir para a escola, até que algumas autoridades começaram, eu não vou nem dizer aplicar a desobediência civil, mas a aplicar o respeito à Constituição. Não, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui é inconstitucional, não vou fazer. E assim, um efeito dominó, um efeito cascata foi tomando conta até da Califórnia, Paula. Xerifes que, diante das ameaças do governador Gavin Newsom de mandar prender, de mandar cercar, de mandar aplicar multa, os xerifes falaram: a Constituição ainda está acima do senhor e nós vamos seguir a Constituição, não vamos prender.
E isso começou a inspirar outras pessoas, repito, não a seguir no caminho da desobediência civil, mas do respeito à Constituição. E hoje, eu concordo muito com isso que o Augusto disse, fica todo mundo pisando em ovos com o ministro Alexandre de Moraes, que vai jogando ali, uma esmolinha aqui, uma esmolinha ali, e quanta gente ainda está presa, quanta gente ainda sem passaporte, quanta gente ainda sem contas, sem receber salário, tudo bloqueado. Então, espero que em algum momento no Brasil, essas vozes das autoridades, enfim, ou Polícia Federal, ou, enfim, parlamentares, do próprio Judiciário, espero que essas vozes peguem um fiozinho de inspiração, não, repito pela terceira vez, não à desobediência civil, mas ao respeito à Constituição brasileira. Porque o que o Alexandre de Moraes faz, ele sequestra todo um país e fica todo mundo vivendo das esmolas que ele dá. E o ministro Alexandre de Moraes tem 129 milhões de motivos para agir direito. Não precisa, estou respondendo aqui a alguns poucos amigos aqui do chat que dizem, não, mas se você fosse advogado dele, se eu fosse advogado dele, eu estaria do lado do doutor Sebastião, que disse o quê para eles? A verdade, né? Os senhores são os homens mais odiados do Brasil. As pesquisas dizem a mesma coisa. E esses documentos que dizem, não, mas o ministro se preocupa com a saúde, né? Esses documentos serão usados por eles, Alexandre e outros, no momento em que for anulada essa sentença, porque será. Eles ainda vão precisar da anistia e vão usar esses documentos e dizer, não, está aqui, ó. O próprio advogado do ex-presidente da República dizia que eu era preocupado com a saúde dele. Mentira, cinismo. Agravante é isso. Não é desculpa nenhuma.